Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passei para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, outro barco o seguiu. Ora, levantou-se grande tempestade de vento e as ondas se açoitavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava cheio de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. E eles, despertando, lhe disseram: Mestre, não te importa de que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Calma-te, emudeça. E o vento cessou, aquietou, e fez-se grande bonança. Então disse: Por que sois assim, tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, dizia uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esse é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus. Não tem nada que não obedece. Gemendo ou chorando, mas tem que obedecer. Quando ele manda, até o Satanás obedece. Porque ele é Deus, não é verdade? Então, o discípulo andava com o Senhor Jesus, vendo o que ele fazia. E essa autoridade foi nos dada. Então, Jesus, muitas vezes você está passando por uma tempestade. Talvez o teu barco já está cheio de água. E tu está dizendo: Jesus, Jesus, olha aqui, você não está vendo o que está acontecendo comigo, Jesus? Mas Jesus não já te deu essa autoridade, mulher de Deus, homem de Deus. Essa autoridade está com você. Dá uma ordem para esse vento, para essa tempestade, para essa tribulação, para essa enfermidade, para esse mal que está na tua vida, na tua casa, na tua família. Bater em retirada no nome do Senhor Jesus. Ai, Francisca, já falei muitas vezes. E não saiu. Olha, Elias, quando ele foi orar, foi para o monte orar para chover, foi na 7ª vez. A gente tem que perseverar. Não pode desistir. Continua. Porque se Jesus não quisesse que nós orássemos para fazer as coisas, não, tem que ser só eu, vou aí e faço para você. Ele não dizia: por que vocês sois assim, tímido e não tem fé? Senão ele dizia assim: não, pode deixar que tudo vai ser eu que vou fazer. Aquilo que eu e você podemos fazer, Deus não vai fazer, nem por mim, nem por você, nem por ninguém, ele não vai fazer. Deus só trabalha no momento do impossível. É quando a gente olha para um lado e olha para o outro e não vê nenhuma saída. Aí ele abre o buraco no telhado e te tira. É, te tira onde tu estiver. No meio do mar, no fundo da terra, onde tu estiver, ele faz tu subir. Faz tu levantar dos mortos e vem. Esse é o nosso Deus. O discípulo anda com Jesus porque a fé, ela é um músculo que ela tem que ser exercitado cada dia. Cada dia você dá uma ordem hoje, estava com uma dor na perna. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo essa dor da minha perna. Uma vez, eu estava no meu trabalho e eu estava com uma dor na barriga que só deu na causa. Uma dor na barriga. E o meu patrão estava aqui, eu tinha pedido para ele um comprimido. Ele falou: eu vou subir, vou lá no escritório e já trago o comprimido para você. Tá bom. Ele subiu, desceu, pegou o carrinho dele, sumiu, foi embora. Quando eu escutei, só escutei a batida da porta. Bum! Já saiu, já era. Quando eu entrar no carro, aí já era.
sai mais rápido que o The Flash. E eu fiquei com a dor de barriga. Eu falei, bom, agora é a dor de barriga e eu e a dor de barriga. Vou pro banheiro. Sentei lá e botei a mão na barriga e comecei a orar. Eu falei, eu só saio daqui quando essa dor de barriga passar. Enquanto ela não passar, eu não faço nada. Enquanto ela não passar. E orei, falei, no nome do Senhor Jesus, eu ordeno que tu saia agora, que tu sai para nunca mais voltar. E orei, e orei. Eu orei, que eu não sei quanto tempo eu orei lá, fiquei orando, mas eu só saí de lá quando ela passou. Quando eu saí, levantei de lá, não tinha mais dor de barriga, ela tinha ido pro quinto do inferno com a passagem só de ida. E é assim que nós temos que ser. Tem igual pessoa, tá enferma, já orou. Já foi nos irmãozinhos que ora, não resolveu. Deus deixou os médicos, foi para isso também. Nós temos que ter sabedoria, discernimento. Não que Deus não possa fazer todas as coisas, pode, mas ele deixou auxiliar também para fazer isso por nós. Então nós temos que ter discernimento quando é para Deus e quando é para os médicos, para nós fazermos. E ali, no caso, era para o discípulo fazer. Não era para eles incomodar o mestre. Não, o mestre já ensinou nós. O mestre disse que tudo que está aqui em cima da terra, ele nos deu autoridade sobre tudo. Sobre o mar, sobre o sol, sobre a lua, sobre a chuva, sobre as águas, sobre as serpentes, escorpião. Nos deu autoridade para pisar em serpente e escorpião. Então, por que a gente não usa essa autoridade que foi nos dada? Por quê? Ai, não, porque o meu pastor falou que é só ele que pode. A minha pastora falou que é só ele que pode. Quer dizer que ele sabe mais do que Deus? Se Deus falou, tá falado. Então vamos exercitar, colocar isso em prática. Vamos colocar em prática. Um passarinho, eu já contei para vocês? Eu estava no meu trabalho, sempre no meu trabalho, né? Eita, glória a Deus, porque eu trabalho, eu praticamente eu moro no meu trabalho. Tava lá um canário que eu acho que era canário de pirata. Eu acho que aquele canário era canário de pirata. Porque ele estava justo ali no caixa, ali onde fica o dinheiro. Tava lá. Falei, isso deve ser canário de pirata. Não pensei nisso, não. Isso foi bem depois, né? Que na hora eu fiquei impactada. Vi aquele bichinho ali em cima do caixa e falei para minha amiga, olha um passarinho em cima do caixa. Passarinho? Passarinho. Depois, é um canário. Canário? Canário? É um canário. Aí eu falei, eu quero pegar ele. Aí eu cheguei bem no canário, olhei bem no olho dele, e ele olhou no meu olho. Eu falei, tu fica parado aí, porque eu vou pegar uma caixa. Ainda fui contar para ele o que eu ia fazer. Vou pegar uma caixa e vou te colocar dentro. Tu fica aí, tu não sai daí. Fui lá, corri, peguei uma caixa. E voltei, fui lá e peguei ele. Peguei ele e coloquei dentro da caixa, abri os buraquinhos na caixa para ele poder respirar e levei para minha casa. E aí, quando o pessoal chegou do trabalho, cheguei no trabalho no outro dia, o pessoal disse, é verdade que tu pegou um canário aqui? Peguei. Aí todo mundo me olhava comigo, assim, olhava para mim como se eu fosse um ET. Era como se fosse um ET. Por que vocês estão me olhando assim? Como é que tu pegou esse canário? Com a mão. Mas como assim? Eu falei, eu mandei ele ficar parado e ele ficou. E ele ficou paradinho, o bichinho ficou parecendo uma estátua. E eu fui lá e peguei ele. Não, o pessoal achou que eu estava maluca. Só viu que era verdade porque tinha testemunha. A colega estava lá e viu quando eu falei para o passarinho e ele ficou paradinho lá, paralisado. Eu fui lá e peguei ele. Então, aí passou, eu acho que 2, 3 anos, eu levei esse canário para minha casa. Preparei uma gaiola muito bonita, coloquei ele lá dentro. Um belo dia, eu estou sentada na mesa, na sala, estudando, que eu estava estudando holandês. Estou lá estudando. Gente, foi um vento tão forte, mas tão forte. Eu estava sentada estudando. O vento foi tão forte que passou perto de mim, que eu fui para lá e voltei para cá. Tu já imaginou um vento que você está sentado na cadeira e você se balança? Tu já passou isso com você? Comigo aconteceu isso. Eu fui para frente e voltei para trás. E no outro dia, o canarinho amanheceu durinho dentro da gaiola. Morreu o bichinho. O vento era o vento dela.
Era o vento daquela que faz a pessoa entrar dentro do paletó de madeira. Era ela. Passou com tudo, falei, mas não me leva. Não me leva porque Deus tem ainda um propósito na minha vida, não se cumpriu ainda. Então ninguém vai morrer antes do dia, não vai morrer, não. Não vai morrer, porque aqueles que Deus tem propósito na vida, se morrer, Deus ressuscita. Será que aquele canário vem para fazer isso? Eu não sei. Eu sei que quando Deus tem um propósito na nossa vida, o negócio acontece. Nada acontece por acaso na vida do cristão. Tudo Deus tem propósito. Não é por acaso. Ai, não aconteceu, foi por acaso. Não foi por acaso. Então, aquele discípulo foi escolhido por Jesus. Foi escolhido. Jesus sabia quem era eles. Sabia. E Jesus sabe quem eu, sabe quem sou eu, sabe quem é você. E ele quer que você use, que eu use também dessa autoridade que ele nos deixou para nós. Teu filho está doente? Ora por ele. Tua esposa está doente? Ora por ela. Ora por ela. Jejua, faz um jejum, se consagra, entendeu? Porque Jesus disse, Deus disse, a palavra de Deus diz que existe certa casta de demônio que só sai com jejum e oração. Ou seja, oração e jejum, né? Oração e jejum. Você ora, você jejum ali. Vou jejuar porque eu tenho um propósito, eu estou com um negócio, com uma causa difícil. E isso funciona. Até para a nossa fé, para aumentar a nossa fé. Eu estou com uma causa difícil que eu não sei o que fazer, então começa jejuando. Jejuando e orando ali, ó. Aí quando você for começar a ler na oração mesmo, você já está preparada, revestido de toda a armadura do Senhor. Na hora que tu abrir a boca, não vai ser a tua boca, vai ser a boca de Deus falando através de você. E ali você vai dar uma ordem para aquele mal, vai dar uma ordem para aquela situação e o negócio vai cessar. A tempestade, o vendaval que estava querendo afundar o teu barco não vai afundar. Por mais que a água venha, mas jamais vai afundar o teu barco. Porque o Senhor Jesus está no teu barco. E tu acha que Jesus está no teu barco e vai afundar? Ele está no teu barco, tu está passando por essa tempestade, mas ele está no teu barco, tenha certeza disso. E tu vai ter medo de quê? Se tu sabe que Jesus está num negócio. Tu vai ter medo de quê? Enfrenta. Porque Jesus está aí para te proteger. É por isso que eu não tenho medo de nada, não. Quer dizer, medo. O meu medo é o medo humano, não é aquele terror, aquele negócio. Não, eu não tenho medo de expulsar Satanás com os seus demônios. Não tem, não. Ai, tu não tem medo de demônio. Eu tenho medo de demônio coisa nenhuma. Deus é maior na minha vida. E você também não precisa ter medo, não. De jeito nenhum. Ele pode fazer as macaquices dele que ele quiser fazer. Problema dele, ele vai ficar sendo macaco mesmo. Que eu não tenho pavor disso de jeito nenhum. Deus é mais na minha vida. Então, se manifestar, é dois trabalhos, de manifestar e desmanifestar. Sair na mesma hora. Porque é no nome do Senhor Jesus, sem muito papo, não, que eu não tenho papo para ficar entrevistando demônio. Não, no nome do Senhor Jesus, bate em retirada agora, ligeiro e avexado, e vai saindo mesmo. Não pode ficar, não. Estive aí no Brasil, aí fui fazer uma oração na casa de um irmãozinho lá. Enquanto eu tô orando aqui pelo irmão, aqui a esposa dele tá passando mal lá. Ou seja, o negócio era pesado. Mas já tinha ido gente lá orar. E aconteceu esse negócio? Não, não aconteceu. Mas no dia que eu fui lá, aconteceu. É assim. Por quê? Porque a gente tem que se consagrar. Porque se você for fazer um negócio desse e você não tiver preparado, tu já viu aquela passagem lá na Bíblia, daqueles 3, era 4, não me lembro bem agora, que disse que foi expulsar o demônio. E aí, quando eles foram expulsar o demônio, aí o demônio disse, ó, Jesus eu sei quem é. Paulo eu sei quem é, mas quem é tu mesmo? Quem é? Eu não sei quem é tu. Saiu, rasgou as roupas dele, saiu peladão aí. Por quê? Apanha. Se a pessoa não tiver preparado, ou seja, eu sei que eu vou enfrentar um leão. O que eu tenho que fazer para mim enfrentar um leão? Eu tenho que ir preparado. Eu vou ver o que necessito para me defender daquele bicho, não é não? E assim mesmo é no mundo espiritual. Oração e jejum. Se consagra, não vai bater aí porque Deus mandou, eu vou. Mas ele avisou o que tem que ser feito. Então, não, porque Deus mandou e já vou, porque Deus mandou, mas ele falou que você tem que se preparar.
Revestir de toda a armadura de Deus. Se você vai para uma caçada, tu sabe qual é o tipo de material que você vai precisar para usar nessa caçada, não é não? Então, Deus nos deu uma inteligência, não deu? Então, você sabe do que eu estou me referindo. Se prepare, se prepare. Toda causa difícil. Olha a Esther, a rainha Esther. A rainha Esther, ela disse, eu vou interceder pelo povo perante o rei. O que ela fez? Ela falou por todos os seus servos, para o povo jejuar 3 dias. Jejum aí 3 dias. E eu com meus servos aqui também vamos jejuar 3 dias. Depois do terceiro dia, nem água não bebia. Não, 3 dias. Você já fez esse jejum? Eu nunca fiz, não. Não, nunca fiz, não. E aí eles jejuaram. E aí chegou o dia dela ir lá ter com o rei. Ela fez o quê? Não, eu já jejuei, então não preciso de me preparar. Ela já estava preparada com o jejum e na oração, não já? Mas ela teve que se vestir adequada, porque ela ia se apresentar diante do rei. Ela ia se apresentar diante do rei. Ou seja, ter fé, mas tu tem que saber também como usar a tua fé. Eu já jejuei, tô pronto, já vou assim mesmo, descabelada, toda despreparada. Não, eu vou me vestir adequado, para aquilo que a ocasião pede. Isso, me vestir a rigor. E ela se preparou. Por quê? Porque ela sabia que ela já tinha feito a parte dela, né? E tudo que ela precisava fazer, ela ia fazer. Ela não ia deixar pela metade, não. Não. Ela não tinha sido chamada por aqueles tempos na presença do rei. E ela sabia que se ela chegasse na presença do rei sem ser chamada, se o rei não levantasse o cetro para ela, ela seria fuzilada ali na hora. Era. E aí ia botar o paletó de madeira. Né? E ela, uma rainha inteligente, cheia da presença de Deus, quando ela chega, né, passeando ali, como não quer nada, né, entra na minha casa, entra na minha vida, o rei já apontou o cetro para ela e disse: O que tu quer, rainha Esther? Qual é a tua petição? Peça e até a metade do meu reino isso te dará. Isso te darei. Tá vendo só como que é? Então a gente tem que ter preparação. Deus já mandou? Mandou. Então tu faz a tua parte, se prepara. Tu já tem a ordem que é para tu fazer. Mas aquilo que tu sabe que tu que tu necessita, então prepara também. Se prepara. Eu vou jejuar. Eu vou orar pela minha família. Eu vou daqui pro Brasil. Eu sei que o negócio lá é pesado, né? O negócio é pesado. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou orar dentro do avião, que eu vou o tempo todo orando dentro do avião. Aí eu não me preparo, vai lá o Satanás dá um soprão naquele avião, o bicho desce lá de ponta cabeça, lá vou eu parar, vou acordar lá do outro lado, né não? É claro que não. Vou viajar, vou ano que vem pro Brasil, vou. Então, desse ano eu já começo, eu vou pro mundo, subo o monte, Senhor, coloca a minha viagem na tua presença. Senhor, eu vou fazer um culto, Senhor, já coloca esse culto na tua presença. Eu estou sendo enviada por Jesus, por Deus, mas eu vou fazer a minha parte. Claro, eu vou fazer a minha parte. Vou colocando tudo Senhor, já manda o anjo na frente, preparando o caminho, vai tirando tudo que é pedra de tropeço do meu caminho, preparando o meu caminho, Senhor. Vai preparando. Fiz o culto, foi uma benção. Fui uma benção. Resisti porque Deus era comigo. Porque tu já imaginou, além de orar a oração que eu fiz, depois eu ainda coloquei a mão na cabeça de todos que estavam lá. Pensa aí. Esse negócio é pouco. Tu não sabe o que é coisa pesada, não. Mas quem carrega o peso é o próprio Deus. O que ele diz? Me dá o teu fardo. Pega o meu fardo que é leve, e me dá o teu que é pesado. E é assim que eu faço, Senhor. Não é na minha força, porque eu não tenho nenhuma, mas os meus olhos estão postos em ti. É na tua força, é com a tua graça, é com o teu poder que eu vou. Mas aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Tem que ser assim. Jesus mandou. Jesus estava ali no barco. Não, mas Jesus já ensinou isso aqui. Então eu vou fazer agorinha. Se não der certo, ele está aqui no barco. Aí eu falo, Senhor, fiz e não deu certo. Então, tem misericórdia. Eu já falei. Tem gente que diz assim,
Oração tem que ter aquele lugar, ali um negócio sábio, um reteté, um não sei mais o que para fazer oração. Olha, é assim. Cada um de nós tem a nossa intimidade com Deus do nosso jeito. Eu oro na cama, deitada, depende do momento. E sabe que a oração, quando eu estou assim, deitado na cama, é aquela oração que Deus responde com fogo. Não pode orar no banheiro, pois no meu banheiro é quarto de oração. Sabe por quê? É o único lugar na minha casa onde ninguém me incomoda. Tranca a porta. E quem é que vai bater na porta? Tá doido? Tá, não vai bater não. Não pode não, momento de privacidade. Então, porque no quarto vai. Por mais que tu dá a ordem, mas chega sempre um que fica espionando, botando o cabeção lá para olhar, para te desconcentrar. Porque o inimigo usa a gente. E ele não vai usar que tu tá aqui na Bélgica, não vai usar aquele que tá lá no Brasil, não. Ele usa aquele que tá dentro da tua casa. Então, tudo isso a gente tem que preparar para preparar aquele momento. Então, debaixo da coberta, tem dia que eu tô tão cansada que eu digo assim, hoje eu não vou orar, não. Deus disse que não vai orar, vou não. Tu não vai orar, vou não. Tu não vai, vou não. Aí a minha oração é o quê? Senhor, cuida da minha família. Cubra a minha família com teu sangue. Já fiz minha oração. E é rápido, ligeiro e avexado. É aquela oração que Deus responde com fogo. Já aconteceu isso? Já. Eu estava naqueles dias que eu falei, Senhor, hoje eu não vou nem comer, porque eu estou tão cansada que eu nem comida eu quero. Eu vou só tomar banho e cama. E aí, a minha netinha estava, a escola era bem em frente à nossa casa, e o meu esposo foi buscar ela, deu jantar para ela, e falei, já cheguei do trabalho, tomei banho e cama. Falei, Senhor, hoje eu não vou orar não, que eu estou muito cansada, muito cansada. E aí entrei debaixo das cobertas, frio, entrei debaixo das cobertas e Deus começou a falar comigo. Tu não vai orar? Falei, vou não, Senhor. Eu estou tão cansada que eu não aguento nem me ajoelhar para orar. Eu estou muito cansada e por isso eu não vou orar, não. Tu não vai orar? Falei, vou não, Senhor. Eu estou cansada demais. Estou muito cansada. Tu não vai orar? Aí eu falei, tá bom, Senhor. Cobre a minha família com teu sangue, Senhor, no nome de Jesus. Essa foi a oração. Quando eu falei, cobre a minha família com teu sangue, eu só escutei a pancada, bum, na porta de casa. E aí, o que aconteceu? O meu filho estava colocando o cinto, já tinha uma bebezinha no carro, que é 2 bebês que ele tem. A Esté já estava no carro, era Esté? Era. A Manuela estava no carro e estava apertando o cinto da Esté. E aí o meu esposo corre e diz, o carro acabou de bater no carro do Juninho. Bateu no carro do Juninho, bateu. E eu, olha, abri a janela, desci, botei o roupão, desci correndo, nada, não aconteceu nada, só o carro que ficou arranhado, nada. E se eu não tivesse orado? Se eu não tivesse orado? Então, quando Deus manda a gente orar, obedece. Tá cansado? Pode ser na cama mesmo, não tem problema não. Entra debaixo das cobertas, mas ora lá debaixo da coberta, deitado. Não entra nesse papo de dizer que Deus só ouve oração se tu estiver em pé. Só ouve oração se tu fazer aquele lugar reservado para orar. É lógico que se você tem o teu cantinho de oração é bom, mas nem sempre vai ser naquele cantinho não. Vai ter o dia que você não tá com força, mas você ora na cama assim mesmo, mas não deixa de orar não. Deitado, de olho fechado e diz, Senhor, proteja a minha família, cobre a minha família com teu sangue, livra, Senhor, de todo o mal. E ele recebeu a oração e ele atende, ele ouve a oração. Não tem esse negócio de dizer que, mas é porque a minha oração é fraca. Que oração que é fraca? Fraca coisa nenhuma. E não tem que enfeitar a oração, porque não é filosofia, não. É você falar aquilo que você está sentindo, conta tudo para ele. Pede aquilo que tu está precisando. É isso, pessoal que fica enfeitando, inventando. Para que inventar? Não tem que inventar coisa nenhuma. Jesus falou o que para a tempestade? Mandou ela se acalmar. Acalma. Pronto, não cessou? É assim. Eu falei pro passarinho, fica parado aí, fica quietinho aí. Ele ficou. Ficou quietinho lá. De olhão regalado assim pro meu lado e ficou parado lá. E eu fui lá e peguei ele. Então nós temos que exercitar a nossa fé, porque vai ter um momento que não vai ter ninguém do nosso lado para não dar uma mãozinha, para não dar uma ajudadinha, mas Deus vai estar lá para nos socorrer. E ele está sempre do nosso lado. Sempre. No momento que ele vê que você não pode, ele vai te socorrer. Mas se ele está vendo que você pode, ele não vai fazer. Ele vai fazer só aquilo que você não pode.
Amém? Glória a Deus. Então, essa é a lição de hoje. Tenha fé. Que Deus venha aumentar a nossa fé, porque o mais Deus tem para dar para nós. Benção sem medida. É benção sem medida o que ele tem para cada um daqueles que obedece. Você não vai, a palavra não vai nem chegar na tua boca, ele já vai estar realizando o desejo do teu coração. Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor, nas nossas vidas. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado do celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade. Pai, no nome do Senhor Jesus, abre a porta para aqueles que precisam de uma porta de emprego, aqueles que precisam de um documento. Meu Deus, entra com providência na nossa vida, removendo, Pai, todo o atrapalho, todo embaraço, todo obstáculo, tudo aquilo, Senhor, que estava travando a nossa vida, no nome do Senhor Jesus, Pai. Todas aquelas pessoas que ouvem esse áudio da palavra do dia, meu Deus, a nação cuja esse áudio a pessoa ouvir, que a nação venha ser liberta, que o Senhor venha entrar com providência na vida do teu povo, Pai, livrando de toda tribulação, de toda angústia, de todo sofrimento e dando a vitória, Pai, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Repreende, Senhor, todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria. Repreende, Senhor, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária. Repreende, Senhor, o espírito, Senhor, da depressão, o espírito do medo, o espírito da loucura. Repreende, Senhor, aqueles demônios que estão entrando dentro das igrejas, tirando o teu povo da tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. Quebra todas as amarras, quebra as portas de ferro, Senhor, e dê a vitória para o teu povo. Envia, Senhor, tua legião de anjos, Senhor, para repreender, Pai, todos os demônios, espírito da pombagira, da Jazabel, da Enxucaveira, Maria Mulambo. Envia teus anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho, nos nossos lares, Senhor, para repreender, Pai, toda a seta do inferno lançada contra a nossa casa, contra os nossos projetos, contra a nossa família, contra tudo aquilo que leva o nosso nome, Pai. Proteja com as tuas mãos poderosas, Pai. No nome do Senhor Jesus, envia a tua legião de anjos também, Senhor, nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para libertar o teu povo de toda e qualquer tribulação, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, pelas as tuas grandes misericórdias, Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai, no nome do Senhor Jesus. Cubra-nos com teu sangue, blinda-nos, Senhor, de todo ataque do inferno, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.